Bom dia. Nós estamos com uma visita especial nesta manhã, que é a missionária Solange, prima da Beth, e ela está aqui durante essa semana, passando um tempo conosco. E a gente não podia deixar passar a oportunidade de escutar um pouco do testemunho da vida dela, né? Então, por isso, queria convidar ela para vir aqui, para a gente escutar um pouco do que Deus tem feito, do que Deus fez através da vida dela. Pode ser aí de baixo, né? Mais fácil. Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo. Porque você sabe que nós somos só uma partezinha, que tem muita gente pelo mundo afora que faz parte da mesma família. Isso é muito gratificante para mim, como missionária, saber que na África, onde eu dediquei a maior parte da minha vida, há irmãos que estão cultuando ao mesmo Deus que nós, adorando ao mesmo Deus. E como já foi dito, eu sou prima da Beth, sou missionária desde os meus 18 anos, eu estou com 57, vou fazer 58 em novembro. Aí eu deixo as contas para vocês fazerem. Dos 18 até os 58, que eu farei esse ano, são 40 anos, né? Um tempinho bom. E aprove a Deus me chamar. Eu tenho o versículo que eu tenho para o meu chamado é 1 Timóteo 1,12, que Deus me teve, sou grata ao que me tem fortalecido, Cristo Jesus, Senhor nosso, que me considerou fiel, chamando-me para o ministério. Isso realmente é maravilhoso. Se você é chamado, se você conhece alguém que se alegre com ele, viu? Eu estou um pouco rouca, mas vocês vão saber o porquê dessa rouquidão daqui a pouco. Então, como eu estava dizendo, Beth, eu não sou de ler não, viu? Eu posso falar, eu vou seguir mais ou menos, junto com a Beth, nós preparamos o meu testemunho aqui, pastor, você me dá licença? Aí eu vou seguir aqui, mas como eu falei, como eu comecei aos 18 anos, no Esquadrão da Vida de Bauru, servindo numa casa de recuperação feminina, tinha feminina e masculina. Então eu apesar de nunca ter sido viciada em drogas, coisa e tal, mas eu fui servir lá, entendendo que era um chamado de Deus para mim. E lá eu conheci o meu marido. E nós, como noivos ainda, nós fomos para Bauru, fomos para Belo Horizonte fazer o curso chamado ETED, que é uma escola rápida de treinamento missionário, que eu creio que o pastor já fez, né, pastor Marcelo? Ele conhece, é muito bom. A igreja vocês também conhecem, que bom. Então eu fiz a ETED, foi uma preparação rápida e intensiva. Eu e na época, meu noivo. Depois, nós fomos convidados para ir para a Bahia, para fazer parte do corpo de pastores e missionários da Igreja Batista Peniel. Eu fui para lá grávida de 7 meses do meu primeiro filho, o mais velho, Tiago, que hoje é pastor e missionário. Isso é um milagre, irmãos. Vocês não sabem como. Eu sempre graças a Deus, porque Deus não apenas me chamou, mas a minha família estava incluída nesse chamado. E graças a Deus eles são firmes, apesar de pessoas como a missionária Beth, que na época me achava uma doida, que eu ia enfiar os meus filhos lá no país, o 7º país mais pobre do mundo. Imagina que eu vou levar os meus filhos. O Tiago estava com 6 e cara fez 4 lá. Mas eu era missionária. Eu entendia que meus filhos estavam incluídos nisso. E essa foi a maior bênção que eu pude ter e fazer. Incluir os meus filhos nas orações, quando nós tínhamos desafios, quando eles precisavam de alguma coisa, eles sabiam a fonte.
Eles sabiam que não era a mamãe e o papai. Sabiam que era o Senhor. E eu não sei quem falou do Game Boy. O Game Boy, isso foi em 90 e pouco, né? Uma equipe de americanos, eu vou contar isso aqui rapidinho. Foi lá construir uma escola onde nós morávamos, que é em Gabu. A minha boca está muito seca, Beth. Me desculpe, irmãos. Eu sou um pouco, não sou muito tradicional, muito formal. Desculpem os irmãos japoneses por estar quebrando. Obrigada. Então, voltando ao Game Boy. Uma equipe de americanos foram construir uma escola na base missionária que nós começamos lá em Gabu. Eu e meu esposo e mais uma equipe de 14 missionários. E um deles, ele estava com um Game Boy. Mas meu filhinho, ele tinha 7 anos mais ou menos. Tiago ficou doido com o Game Boy. E passava mais tempo com o Game Boy do que ele. Porque ele já era um senhor, né? Adulto. Aí ele deixou com o Tiago. Aí o Tiago achava, e eu também achava, que quando ele fosse embora, ele ia deixar com o Tiago. Mas ele não deixou. Aí o Tiago ficou triste. Eu falei com ele: não, meu filho, não preocupa não, o Papai do Céu pode dar para você. Eu não sabia de onde viria. Recursos não tínhamos. Mas um dia chegou uma encomenda no nome do Tiago. Eu falei: filho, no teu nome, lá na capital, em Bissau. Nós morávamos a uns quase 200 quilômetros em Gabu, de Bissau. Aí nós fomos receber, sabe o que era? Um Game Boy, zerado, novinho. Aí ele falou assim: eu vi que teu filho gostou e ele merecia um novo. Então esse aqui eu comprei especialmente para o Tiago. Então meus filhos crescendo tendo esse tipo de experiência. Viu, pastora? E conhecendo um Deus que ama, que responde, que se importa, que se preocupa. Esse é o Deus que chama. Eu estou saindo totalmente aqui do negócio, mas não tem problema. Tá bom, me avisa aí. Não posso passar de 15 minutos, né? Mas vamos lá. Então nós implantamos a base missionária de Jocum na Guiné-Bissau, na cidade de Gabu, com muito sacrifício, muita luta, muita batalha espiritual. Contei rapidamente para o pastor Marcelo, no culto, após o culto de oração, que no dia em que que ela tem um prefeito, o sistema de governo é parecido com o nosso, mas não tanto. Na cidade tinha um prefeito, apesar de ser bem pequenininha. Ele é muçulmano. Gabu fica na região mais islamizada de Guiné-Bissau. É praticamente a capital do islamismo na Guiné. Aí eu e uma outra missionária fomos visitá-lo. Ele disse que nos doaria um terreno para construirmos a base e a escola. Mas quando ele soube detalhadamente do que se tratava, que seria uma escola cristã, de ensino secular, alfabetização e tudo mais, mas nós éramos cristãos. Ele falou que jamais. Ele falou, mesmo que a pessoa superior a ele, na época, já tinha concordado em nos doar, a gente só estava lá para oficializar. Ele falou que não. Que ele ficou tão bravo que ele falou: olha, se vocês conseguirem, se vocês vierem para se estabelecer em Gabu mesmo, eu saio. Aí ficou assim: ou vocês ou eu. Eu fui para Guiné-Bissau liderando a equipe com 29 anos. Eu era uma jovem ainda. Quem era eu para estar diante de um prefeito pedindo alguma coisa e ele colocar assim: ou vocês ou eu. Estrangeira. Mas aí nós fomos para casa e eu falei: olha, como outro missionário, nós não vamos
falar nada com a equipe, porque eles estavam bem entusiasmados para a gente construir a nossa base e a nossa escola. Mas quando ele falou, ou vocês ou eu, ele já tinha, na minha cabeça, ele já tinha derrotado a queda dele. Porque a luta é de Deus, não era minha. Então, quando nós chegamos, só falamos com os missionários: orem, coloquem diante de Deus. E foi isso que nós fizemos. Oramos, e na mesma semana nós soubemos que ele seria sairia de lá. E nós conseguimos. Desculpa, irmãos, é um medicamento que eu tomo que a minha boca seca demais. Por que eu tô assim? Eu tenho uma bengalinha. E eu acho que eu vou andar com essa bengalinha pro resto da minha vida. Mas tudo bem para mim. Tudo bem para mim. Para quem já esteve à beira da morte, tá ótimo para mim. Então, quando eu voltei da Guiné-Bissau, quer dizer, da África, na época nós estávamos entre Guiné-Bissau e Senegal. Quando eu voltei no período de férias com a minha família, isso foi em 2001, no finalzinho de 2000. Aí eu tinha sido picada por a mosca do sono. Quem já ouviu falar? Tsetse. Já ouviu falar? Então, tinha sido picada pela tsetse, que é a mosca do sono. E quem é picado por essa mosca, morando lá na região, não tem cura, morre. Mas graças a Deus que eu estava com ela incubada no meu organismo, eu não sabia de nada. Aí, em junho de 2001, manifestou o primeiro sintoma. Em questão de uma semana, eu fui alguém aqui está conversando com vocês, que nem se fosse amanhã, você sabe que a missionária Solange tem que estar em coma. Foi isso que aconteceu. No instante, quando manifestou, foi um arraso. Essa mosca, no meu caso, ela comeu toda a mielina do meu cérebro. Toda não, porque senão não estava nem pé aqui. Uma boa parte. E eu fui a Glasgow 3. Não sei se alguém aqui sabe o que é isso. Se tem algum profissional da medicina. Glasgow, essa escala de Glasgow, quanto mais próxima do 0, 1, mais próximo da morte. Eu cheguei a Glasgow 3. Glasgow 2 é morte cerebral. Eu fiquei entre a vida e a morte, imóvel. Eu ficava assim, com as mãos assim, os pés equinos, que é para baixo, e não falava. Eu fiz tráqueo, usava tráqueo, era alimentado por alimentação parenteral, com soro, gás, você sabe, né? Alguém sabe o nome? Vocês entenderam? Então, aí eu estava morta. E até hoje, se vocês olharem uma das ressonâncias a última ressonância que eu fiz, ainda tem lá as mesmas manchas brancas, que é onde o meu cérebro ficou parecendo um queijo suíço. Fui desenganada. Os médicos queriam colocar uma sonda no estômago para eu me alimentar até morrer. Parou tudo. Mas aprove ao Senhor me tirar do leito de morte. E eu estou aqui. Onde é que eu estou agora? Eu estou servindo ao Senhor na Vitória da Conquista, na Bahia. E lá, pastor, eu considero o lugar mais parecido com a África do que existe aqui no Brasil. Bahia, Nordeste. Lá é a minha África, porque eu moro e nós implantamos uma igreja no bairro que se formou ao lado do antigo lixão da cidade. Então são muito pobres, a igreja é bem fraquinha, bem pobrezinha, mas eu estou lá, porque eu entendo que é o meu chamado. E em tudo isso,
o meu esposo, meu marido, ele foi recuperado das drogas e ele era muito usado por Deus depois que ele se recuperou. Era conhecido mundialmente. Era conferencista, participava desses eventos todos que a gente sabe, da CEPAL, e sempre muito requisitado. Carlos Roberto Sobreira é o nome dele. E só que numa das últimas recaídas dele, ele pediu divórcio. Se envolveu com uma outra pessoa e não teve como voltar atrás. Aí abandonou tudo. Quem conheceu o Carlos como Beth, na verdade Beth é a prima dele, mas eu tomei posse. Não largo mais de Beth. Beth conheceu ele, pastor Almir, muito querido. Ele nos discipulava à distância, mas nos discipulava. E Carlos retrocedeu, infelizmente. Aí, o que eu faço? Que eu cheguei no impasse. Eu continuo como missionária. Claro, eu sou missionária. Se eu não fosse missionária, fosse só esposa do pastor Carlos, eu poderia ficar sentada no meu cantinho. Mas essa não sou eu. Eu sou chamada. Eu fui chamada. Eu ouvi o dia que o Senhor me chamou para missões. Eu tinha 7 aninhos de idade. Basicamente, na mesma época que eu me converti a Jesus, eu fui chamada para o ministério. Então, muitos anos. Aí continuo lá na Bahia, continuo com o Projeto Oxente, que é um ministério que trabalha resgatando a cultura, levando o evangelho através da própria cultura nordestina. Então, meu filho, que lidera o Oxente Musical, os jovens que vão gostar de saber disso, ele gravou CDs com forró evangélico. E porque nós queremos levar o evangelho na língua que toca o coração deles. E o que mexe mais com o nordestino do que um forrozinho? Né? Aí tá, meu filho é pastor e líder do Oxente Musical. Minha filha, que também foi a que mais sofreu, foi da equipe, a primeira que teve malária. Depois da primeira, ela teve mais umas 500. E ela também é casada hoje com um pastor e missionário. Eles sabem o que eles fazem para evangelizar? Circo. Obrigada, estou terminando já, viu? Estou preocupada com o tempo. Já passei de 15 minutos? Acho que já, né? Aí, minha filha, eles têm 2 filhinhos. Ela está grávida do 3º. O Davi, que é o mais velho, ele apresenta junto com eles. Coisa mais linda. O esposo da minha filha é negro. Jefferson, pastor e missionário. Eles estão aqui em São Paulo, inclusive. O Davi apresenta com eles. Coisa mais gostosa. Isso eu vejo, é o meu legado, o meu chamado sendo estendido para meus filhos e netos. Não há maior prazer do que isso. Meu esposo, meu ex-marido, está perdendo. E está perdendo muito. Sinto muito. Ele escolheu. Não é fácil continuar missionária, uma missionária divorciada, separada. Mas eu continuo firme no Senhor, lá no meu cantinho. Como é que eu tenho sobrevivido? Porque eu continuo comendo, continuo bebendo. Agora o gasto com medicamentos vai quase metade do meu sustento. Mas o Senhor não tem deixado faltar nada. Eu estou bonita, não estou? Estou bem vestida, não estou nua, sem roupa. Quem é que está me dando isso? Jesus. Porque o Deus que chama, Ele provê. Não passa falta de nada, irmãos. Talvez eu não tenha tudo o que eu desejo, mas tudo o que eu necessito, Ele me dá. Todas as minhas necessidades.
E às vezes até alguns desejozinhos, né? Um dinheirinho para ir no shopping, fazer um passeiozinho, tomar um sorvete. Deus também dá. Ele se preocupa também com o filho, né? E terminando, eu quero te dizer que você se sinta desafiado, encorajado. Eu não sei se tem algum jovem aqui vocacionado, ou alguns adulto ou não, mas se tiver, eu te encorajo. Pode aceitar o chamado e vai em frente. Se está fazendo faculdade, conclui a faculdade e vai para missões, porque Deus é fiel. E Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, né? As que não são, para confundir as que são. Então, aquela menininha lá de 7 aninhos, que aceitou Jesus no coração, que aceitou o chamado missionário, que aos 18 anos foi para missões, se tornou nessa senhora de quase 58 anos, que quase morreu, mas não retrocedeu, sobreviveu. Eu sou uma sobrevivente. Eu dou muito graças a Deus por isso. Pastor, agradeço imensamente ao pastor Marcelo pela oportunidade que me dá. Eu fui incentivada pelo pastor Luiz. Ele falou comigo. Ele pregou sobre o Jordão, não foi? Foi domingo passado? Aí no final eu falei para o pastor, sabe qual é o meu Jordão? Entender por que eu ainda presto. Para que Deus me deixou vir? Aí ele falou assim, conta a tua história. Então, aqui estou eu. Então, que Deus tenha edificado os irmãos. E muito obrigada pela oportunidade. Beto, você poderia fazer uma oração? Honra e glória sejam a Ti, Senhor. Deus poderoso, Deus que está falando conosco desde o início desse culto, usando Teus filhinhos, usando o coração nas Tuas mãos, do Leandro, dos ministros, do dirigente. Obrigada, Senhor, também pela vida da Solange, esse presente que o Senhor nos dá nesta manhã, para sermos mexidos no nosso chamado e incomodados pelo Teu Espírito de uma forma tão doce e carinhosa. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida da Solange, que continue em Tuas mãos, que o Senhor continue cuidando. Isso o Senhor vai fazer, está empenhado, mas que ela sempre veja e perceba e desfrute desse Teu cuidado, desse Teu amor. Obrigada pela vida do Marcelo, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Obrigada pela vida dos nossos jovens, por esse culto tão gostoso, podermos Te adorar e Te bendizer. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Só porque eu sou rouca. Faltou explicar o porquê da minha rouquidão. Eu fiquei sabendo o mês passado que eu estou com uma... Eu canto. Não vou cantar hoje, mas eu tenho CD gravado e tudo mais. Aí eu fiquei sabendo, infelizmente, que eu estou com uma fenda nas minhas cordas vocais, que causa essa rouquidão. Eu estou fazendo fono para... Eu briguei muito com Deus, porque Ele que me deu o dom de cantar. E agora eu não posso cantar. Mas eu estou fazendo fono e eu creio que em nome de Jesus, da próxima vez que eu vier aqui, eu vou cantar. Amém? Obrigado. Que testemunho, né, gente? Que testemunho de fidelidade, né? A gente vê... Eu perguntei para a missionária, antes dela dar o testemunho, qual seria entre aspas assim, qual seria a mensagem do testemunho, né? O que ela gostaria de deixar, né? E o versículo que ela passou de Timóteo começa com: sou grato por aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E eu fiquei assim, nossa, que legal. Porque apesar de ter passado por tudo isso, o coração ainda é de gratidão a Deus, né? E isso não poderia deixar de passar e ter essa oportunidade, né? Só para completar sobre a base, né? Que eu acho que ela não acabou de falar, a base de Gabu, que fica em Guiné-Bissau, ela foi implantada, o prefeito saiu. Tá? O prefeito saiu e a base está lá até hoje. Inclusive a minha cunhada, a irmã da Rebeca, esteve lá em dezembro
de 2017 até janeiro desse ano, durante um mês, fazendo missões lá, ajudando o pessoal da base de Gabu, lá na África. Então ela está lá até hoje e o trabalho continua até hoje, o trabalho que começou com aquela primeira equipe. Enfim, eu gostaria de... Acho que não está aqui ainda a imagem. Falar um pouco sobre um coração missional. Missional é uma palavra relativamente nova. É um adjetivo de missionário, a palavra missões. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. E gostaria que vocês abrissem, se puderem, João 20, 19 a 22. Amém? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz sejam com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E nesse sentido eu gostaria de falar um pouco do que é ter um coração missional. Nessa passagem, a gente não combina nada, tá? Pelo menos eu não combinei nada com o Leandro, tá? Mas ele falou sobre a música que nós cantamos, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição. Deus está vivo. E Jesus está vivo. E depois desse texto, qual é a passagem? Ele chega aos discípulos, ele se apresenta aos discípulos, depois de ter ressuscitado. Ele mostra as mãos, mostra o lado, e os discípulos o reconhecem, Jesus Cristo, e se alegram, porque ele está vivo, ele cumpriu a sua missão. E no 21 ele fala: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus, ele veio com uma missão dada por Deus Pai, e ele cumpriu a sua missão. Ele permaneceu fiel e até a morte. Foi morto por seu próprio povo, e mesmo assim continuou fiel. E a profecia se cumpriu, ele ressuscitou. E agora ele está vivo e ele vem para os discípulos para dar a missão para os discípulos. Para dar a nossa missão. Ele fez isso por nós. Ou seja, Jesus também nos envia. Deus Pai enviou Jesus e Jesus está nos enviando. Certo? Então nós também temos uma missão a cumprir. Certo? Qual é uma das ordenanças de Jesus? Mateus 16, 15, 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E essa é uma ordenança de Jesus. Ou seja, nós temos uma missão e nós sabemos qual é a nossa missão. Eu gosto muito de escutar o testemunho de qualquer missionário. Inclusive eu fiz ETED, eu fiz a escola de treinamento discipulado da Jocum, porque eu queria ser missionário, eu tinha esse desejo. Isso com 17 anos eu fui fazer. E sempre na minha vida eu aprendi que, missão é aquela coisa, de ir e fazer acontecer e implantar bases e todas essas coisas que a gente fica admirado de ver. Os missionários iam na igreja de Pompeia e ficava, aquilo ardia no meu coração, arde no meu coração até hoje, de escutar o que Deus tem feito no mundo todo. Mas
Quando eu fui para lá fazer Jocum, fazer ETED, eu comecei a entender outras coisas. E a primeira coisa que me falaram é assim: Marcelo, não vai para o campo não. Você tem 17 anos, você não está preparado, você não tem formação nenhuma, você quer ajudar no campo em quê? Aí eu falei, mas não, é o coração e tal. Ele falou assim, então, mas é melhor você ir primeiro, se capacitar, né, ter uma profissão para você servir muito melhor no campo, para você ter muito mais proveito no campo. E naquela época, até hoje, né, as bases da Jocum soltam todo ano as necessidades da base, de recursos humanos mesmo. E uma das coisas era a comunicação. Eu falei, poxa, mas as bases precisam de comunicação, não tem quem trabalha naquela minha época, né, não sei como está hoje. A administração, não tem gente de administração nas bases, né? Fora as coisas que a gente já conhece, médicos, sempre vai precisar. E eu fiquei, nossa, eu preciso me capacitar. E aí eu não fui, né? Eu tinha a ideia de ir para a Universidade das Nações, estudar um pouco mais e ir para o campo, mas aí eu não fui. Simplesmente fui fazer faculdade, né? Eu fiz design gráfico, por conta da área de comunicação, que eu gostaria de servir melhor nessa área, né? E aí eu fui entendendo alguns conceitos que até então eu era limitado, porque a gente cresce na igreja e tradicionalmente nas igrejas o que a gente aprende? Que missionário é aquele que vai. Não é isso que a gente aprende? Missionário é aquele que vai, né? Mas isso é perigoso porque a gente começa a achar que quem faz missão é só aquele que vai. Eu que estou aqui, eu não sou missionário. Mas nós acabamos de ler que nós temos uma missão e nós fomos enviados também, né? E estudando mais, aprendendo um pouco mais sobre isso, também na faculdade, enfim, de teologia, a gente aprende que essa tradição vem lá de trás, mais precisamente no ano de 380 depois de Cristo. Lá atrás, quando Jesus falou para os discípulos, vá e façam discípulos, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Eles saíram e começaram. Porém, eles não chegaram aí muito longe, né? O Império Romano, ele não era um império cristão, mas no ano de 380 foi decretado pelo imperador que o Império Romano, que a religião do Império Romano era o cristianismo. E aquilo para os cristãos, naquela época, o que eles pensaram automaticamente? Não precisa mais pregar, porque se foi decretado, é uma lei. Todo mundo tem que ser cristão e ponto final. Então a gente não precisa mais pregar. Ou seja, cumprimos a nossa missão e dá aquela relaxada, né? E isso vem vindo, esse conceito. Porque o que eles começaram a fazer? Vamos mandar missionários para fora. Para quê? Evangelizar os bárbaros, por exemplo, né? Então começaram a enviar para fora do Império Romano, que já era muito grande, enviar para fora, para mais longe, para os confins da terra, missionários. E esse conceito vem até hoje. Apesar da reforma protestante, continua, né? Eu falo isso por mim, porque eu pensava assim, né? Missionário é aquele que vai, né? Aquele que vai para longe, faz missão e tudo aquilo, né? Mas hoje em dia nós temos que entender algumas coisas, né? Por exemplo, nós somos uma igreja tradicionalmente nipo-brasileira, correto? Onde está a maior colônia japonesa fora do Japão? Alguém sabe? Aqui em São Paulo. É a maior colônia japonesa fora do Japão. Está aqui em São Paulo. Onde está a maior colônia libanesa fora do Líbano? Em São Paulo também. Olha só, né? Aqui no Brasil a gente encontra muçulmano? Encontra bastante muçulmanos também. Santa Catarina está cheio agora, né? Entende? A gente não precisa mais, talvez, ir para o país para evangelizar um público específico, por exemplo. O mundo está globalizado, né? E esse conceito de que missionário é só aquele que vai, é perigoso porque nos deixa acomodados.
nós permanecemos como aquela igreja lá de 380 depois de Cristo, achando que missionário é só aquele que vai, porque achando que a gente já cumpriu a nossa missão. Sabe? Relaxou, né? Mas não é bem assim. Então, eu gostaria de falar a gente não precisa sair e ir para longe para cumprir a nossa missão. Às vezes, eu pensando nisso, eu entendo. Às vezes a igreja acaba se tornando um lugar onde a gente fica mais acomodado, porque nós já temos missionários, nós bancamos missionários, de vez em quando um missionário vem e dá um testemunho, muito legal. Só que eu entendo também que por trás disso, por que a gente não tem missionários aqui em São Paulo? A gente só tem missionários transculturais. Não compensa bancar um missionário, sustentar um missionário aqui na nossa própria cidade, sendo que a gente está aqui. Não é esse o pensamento? Só que será que a gente está fazendo mesmo, cumprindo a nossa missão como igreja? Será que a gente está tendo esse coração missional? Então essas coisas que eu fico pensando, sabe? E pensando no coração missional, o que gerou toda essa obra de salvação, essa obra, esse envio que nós temos, a Igreja de Cristo, tudo que nós temos hoje, foi baseado em que motivação? Qual foi a motivação de Deus Pai dar o seu próprio Filho para morrer na cruz? É o amor. O amor motivou. Deus é o Deus de amor. E foi por amor que Ele fez isso. Sabe? Ontem a gente estava... Eu, Leandro, Claudião, o Lucas Ogawa e o Christian, a gente foi lá fazer o trabalho que a gente tem feito em São Bernardo do Campo. E eu tive a oportunidade de passar a mensagem também para as crianças lá, né? E dessa vez foram 6 crianças de fora da igreja. E eu orando e buscando a Deus, assim, falei, o que eu vou falar para essas crianças? Se vocês verem, chega a dar até raiva. O pessoal de lá mesmo fala assim, não sei como é que você aguenta. Mas você começa a falar... Pode estar sentado em círculo, assim, um olhando para o outro. Eles começam a distrair. Falar de outras coisas. Não, porque lá na escola, porque lá em casa, porque não sei o que. Porque... Toda hora, assim, não para, assim. Só que uma das coisas que a irmã falou lá, falou assim, só que eles estão falando, comentando coisas da palavra, do que você está falando. Então isso é bom. Eles não estão fugindo do foco, né? E eu falei, Jesus, como que eu vou falar de Jesus para essas crianças que muitos nem vão à igreja? E eu simplesmente falei João 3,16. Falei do plano de salvação. Falei, não vou perder essa oportunidade, né? Vai que na outra vez veio 8. 2 deles mudaram de casa, foram embora. Não sei se eles vão mais aparecer lá. Eu falei, então vou falar do básico. E falando do básico, o que eu falei para eles? Falei, sabe por que Deus fez isso? Mandou o seu filho? Por amor a nós. Por amor. Porque Ele ama cada um de vocês. Foi por isso que Ele fez isso. Para morrer. Aí eu perguntei, todo mundo aqui, né? Já fez alguma coisa errada? Já pecou? Aí todo mundo, eu que eu briguei ali. Tinha gente brigando ali um pouco antes ali. Eu briguei, eu não sei o que, eu desobedeci minha mãe. E começou a falar, todo mundo falando. Eu falei, então, vocês acham que Deus se alegra disso? Não. Mas Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós, para perdoar pelos nossos pecados, mesmo nós não merecendo, porque nós somos pecadores. Aí eles, né? Foi. Então foi muito legal, sim, todos aceitaram Jesus. Então, glória a Deus por isso, pela graça de Jesus. Então a nossa motivação tem que ser baseada no amor. Nosso coração precisa ter esse amor pelas pessoas, amor a Deus em primeiro lugar, né? Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, no meu coração, que quanto mais a gente se aproxima de Deus, é natural a gente querer, sabe, fazer alguma coisa pelas pessoas, amar as pessoas, é natural. Isso vai te enchendo.
Cada vez que você busca mais e vai se tornando íntimo de Deus, é natural, você vai transbordar amor. Sabe, é uma coisa que é automática. Quanto mais próximo de Deus, mais parecido com Jesus você fica, mais amor você vai transbordar pelas pessoas. Sabe, isso começa a se tornar um incômodo porque a gente começa a ver as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor e não tem como a gente deixar passar porque aquilo lá começa a incomodar. Começa a incomodar, falando, não, eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. Eu preciso ajudar essa pessoa, sabe? A gente começa a ver os irmãos na igreja falando, não, aquela pessoa está precisando disso, não, o que a gente pode fazer para ajudar ela? Aquela família estava passando por isso, o que a gente pode fazer? E isso é ter um coração missional, né? No último versículo que a gente leu, no 22, diz assim: e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus, ele nos deu uma missão, ele nos enviou, mas ele não deixou a gente sozinho e falou, vai. Pelo contrário, ele sabia que a gente sozinho não ia dar conta. Com certeza não. Nosso coração pecaminoso, nosso coração egoísta. Então ele deixou o Espírito Santo que habita em nós, né? E às vezes a gente pode perguntar, mas o que eu faço assim, para servir a Deus? O que eu faço para cumprir essa missão, né, que nós temos? O que eu faço para fazer a diferença onde a gente está? Né? Todos nós aqui estamos inseridos num campo missionário. Cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua seu grupo de convívio, né? Pessoal que gosta de esportes, né? Tênis, aqui, né? Basquete, futebol, enfim, vários esportes, tênis de mesa. Eu sempre fui do skate, sempre não, porque eu joguei bola também, mas desde a adolescência eu andava de skate. E eu não pensei nesses conceitos todos, nessa complexidade toda, para começar a fazer alguma coisa. Eu simplesmente pensava assim, peraí, eu entendi que Jesus morreu por mim. Isso caiu no meu coração, né? Eu falo que eu nasci na igreja, mas eu me converti mesmo na adolescência, na pré-adolescência, que eu entendi de verdade. E foi natural, eu falei, eu preciso, sei lá, eu não sei como fazer. Mas aí eu comecei a convidar os amiguinhos, vamos lá para a igreja? Fazer o quê? Vamos lá, ler um versículo e sair para andar de skate. Foi assim que eu comecei o trabalho. Simplesmente assim. A gente lia um versículo, orava, Deus abençoe o nosso rolê de skate, que ninguém se machuque, em nome de Jesus, amém. E ia andar. Foi assim que começou o trabalho, né? E o trabalho está lá até hoje, continua. A igreja de Pompeia tem uma pista de skate nas dependências da igreja, né? Mas eu sempre falo que se eu não fosse skatista, fosse qualquer outra coisa, fizesse qualquer outro esporte, talvez seria a mesma coisa. Porque eu entendo que onde a gente está inserido é onde Deus quer que a gente faça a diferença, né? Rebeca mesmo, ela antes da gente casar, trabalhava na Unipac, né, empresa do Grupo Jato. E 1 mês, 2 meses antes da gente casar, a gente decidiu, sentiu de direção de Deus, e ela saiu do trabalho, pediu demissão do trabalho. Sendo que se ela ficasse mais alguns meses, ela ia ganhar, lá tem incentivo, né? Então quando casa, ganha não sei quantos a mais, né? Tudo aquela coisa. E era bem estável, tinha Unimed, enfim, plano de saúde, todos os benefícios. Mas a gente sentiu a direção de Deus que já era tempo dela sair. Porque a gente entendeu que a missão dela lá, na verdade, não era para servir a empresa, fazer melhorias, né? Que ela trabalhava na melhoria contínua, parte de comunicação também. Mas era uma pessoa que trabalhava lá. E essa pessoa, ela foi difícil, porque a pessoa também é difícil. Mas ela era uma líder de jovens que estava afastada da igreja por muitos anos. E Deus usou a Rebeca para trazer ela de volta, se aproximar de volta a Deus, né? Se reconciliar com Deus. Então a gente entendeu que era o tempo dela deixar, e ela deixou. Não foi porque a gente poderia receber um benefício a mais que ela ia ficar, sendo que Deus já tinha falado que não, já tinha cumprido a missão dela. Então eu sempre falo que onde a gente está
é onde a gente pode fazer a diferença, né? E o Espírito Santo está aí para capacitar a gente. É o Espírito Santo que capacita, o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que convence. A gente não convence a pessoa do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que a gente pode ser usado para fazer a diferença. E quanto mais íntimo a gente vai ficando de Deus, isso vai se tornando cada vez mais natural. As pessoas começam a ver a diferença, o jeito que você trata as pessoas, o jeito que você lidar com as situações no dia a dia, a sua devoção a Deus. Eu tinha um patrão que, na agência que eu trabalhava, e ele foi viajar, foi para a Rede Globo, ganhou lá uma viagem para visitar a Rede Globo, ver toda a produção. Ele foi, ele era um cara que ele orava não discretamente, ele orava meio assim, tentava orar discretamente, mas um cara espalhafatoso, né? E ele orava tipo assim, né? E engraçado que um dos né, sempre por grupos, né, que faz essa visita, e eles colocam no hotel, a Globo paga tudo. E um dos que estava no grupo dele era um empresário muito grande no Nordeste. Ele olhou para a cara dele assim, aí ele subia no hotel lá em cima, ficava orando, saía do nada. Aí esse empresário, você está falando com Deus, né? Você é um homem que fala com Deus. Aí ele falou, sim, sou cristão, tal, falo com Jesus o tempo todo. Ele, nossa, tal. E aí começaram uma conversa. Tô passando por isso, passando por aquilo. Ele começou a se abrir, eles começaram a conversar, ele começou a falar de Deus, falar do que Deus estava fazendo na empresa dele, na agência, né, que eu trabalhava. Começou a falar o que estava fazendo na igreja e fez uma diferença na vida dele, coisa de um dia, assim, que eles ficaram juntos. Então, quando a gente está íntimo de Deus, é natural que essas coisas começam a acontecer. Não que você vai ficar saindo falando, orando, assim, né? Eu tenho uns amigos que é pior ainda, tem um amigo meu que ele ora em línguas e ele acorda à noite, do nada, e começa a louvar a Deus. De madrugada, assim. Então ele dormia na casa ele é skatista profissional também, evangelista. E ele começa a orar em línguas, e aí você olha, você vai estar falando comigo? Não, tô falando com Deus. Ah, tá bom. E continua. Só que ele é um cara que onde ele vai, o pessoal chama ele para fazer apresentação de skate, né? Julgar campeonato, ser juiz e tal. Ele pega o microfone e prega o evangelho. Quando ele tá parado, ele tá ali e tal, alguém, dá um autógrafo, dou um autógrafo. Então, você conhece Jesus? E começa já a falar, sabe? É um cara que é o tempo todo assim. É impressionante, o tempo todo assim. Mas ele é íntimo de Deus, porque o tempo todo ele está falando com Deus, o tempo todo ele está, cada decisão, mais que para a gente parece insignificante, ele está colocando debaixo da vontade de Deus. Isso faz muita diferença, né? E concluindo, eu gostaria de, assim, quando eu li o testemunho da missionária Solange, eu falei, eu quero ter esse coração, né? Quem dera, assim, eu espero, né, chegar na idade dela, olhar para trás e falar que tudo valeu a pena. Ela escreveu isso no testemunho, eu olhei e falei, nossa, por todas as dificuldades que ela passou, de estar no leito de morte, sabe, da recaída do marido, enfim, todas essas coisas assim, eu fiquei, nossa, será que um dia a gente vai chegar um pouquinho perto, assim, desse nível com Deus, de intimidade, de poder olhar para trás e ver que foi fiel, sabe? Ela foi fiel a Deus e Deus foi fiel a ela e continua sendo, e vai ser assim até quando ela for. Tá? Esse é o desejo do meu coração, e eu tenho orado, assim, para que a gente tenha esse coração missional, um coração entregue a Deus, sabe? Que escuta a voz de Deus, seja por um chamado específico fora daqui, ou seja para o nosso chamado, pela nossa ordenança que a gente tem, e a gente precisa cumprir cada dia. Amém? Vou fazer uma oração. Deus, eu quero te agradecer, Senhor.
Te agradecer pela missionária Sol, que trouxe esse testemunho tão edificante. Tão edificante. Ela é realmente um testemunho vivo. É uma tradução simples do teu evangelho, onde a gente pode olhar e entender o teu amor claramente através da vida dela. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos porque a tua palavra é simples, Deus, clara, e o Senhor fala aos nossos corações. Quero pedir, Deus, que o Senhor venha através do teu Espírito, Deus, nos encher e nos transportar do teu amor. Que possamos ser íntimos do Senhor e ter um relacionamento estreito contigo e saber que o Senhor está à frente de tudo, Deus. Queremos buscar a tua vontade, Deus. Buscar a tua vontade, Senhor. Aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, Senhor. Deus, eu oro para que o nosso coração possa ser sempre prestativo em te buscar. Sempre pronto a cumprir o que o Senhor quer e te obedecer, Senhor. Nos dê um coração moldável, Senhor, um coração ensinável. Em nome de Jesus, que possamos cumprir a tua missão, ser fiel até o fim, fazer a diferença, Deus, em nome de Jesus. Amém.